Muito boa tarde. Nós, no Conselho Estratégico Nacional do PSD, retomamos hoje os webinars que nos habituámos a fazer desde que começou a pandemia da Covid-19, entre abril de 2020 e novembro de 2021. No espaço de 18 meses, o SEN organizou 70 webinars das diferentes áreas temáticas, das finanças aos negócios estrangeiros, da saúde à agricultura, passando pelo ambiente, educação, ensino superior, enfim, todas as áreas de governação e todas as secções temáticas do SEN, e agora retomamos os webinars e obviamente que o tema deste primeiro webinar não podia deixar de ser a terrível situação que se vive na Ucrânia, com a invasão e a guerra provocada pela Rússia. Eu quero agradecer ao Tiago Moreira de Sá e ao SEN dos Negócios Estrangeiros por organizarem mais este webinar, agradecer também ao Nuno Carvalho, que é deputado do PSD e que tem acompanhado nos últimos anos no Parlamento estas matérias dos negócios estrangeiros, agradecer à professora Ana Santos Pinto a presença hoje aqui e o prazer que nos dá de a podermos ouvir, e agradecer ao Francisco Proença Garcia, que é vice-coordenador do SEN da Defesa, e agradecer ao SEN da Defesa, na pessoa do engenheiro Ângelo Correia, que é o seu coordenador, que hoje não pôde estar aqui presente, agradecer também ao SEN Defesa a associar-se a esta iniciativa do SEN Negócios Estrangeiros, e de facto é um tema bastante, em que as duas áreas estão muito presentes, quer as questões de política internacional, quer as questões de defesa e militares. Na próxima semana, na próxima terça-feira, faremos mais um webinar, desta vez sobre as perspectivas financeiras para Portugal, será organizado pelo SEN das Finanças Públicas. Resta-me mais uma vez agradecer a todos, desejar um bom debate. Eu, como de costume, quando não são matérias da minha área de especialidade, saio agora, passo condução dos trabalhos ao Tiago Moreira de Sá e irei assistir a este interessante debate através da página do Facebook do PSD. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar os meus colegas do SEN, o Joaquim Sarmento e todos os que nos seguem através das redes do partido, cumprimentar os membros do painel e agradecer a todos terem aceitado o convite para este webinar, e quero cumprimentar o público que nos segue pelo Facebook em direto. Eu não vou fazer uma apresentação formal do painel, é um excelente painel, as pessoas são conhecidas, mas também o Joaquim já apresentou. Quero só dizer duas ou três coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, queria agradecer a Ana Santos Pinto ter aceitado participar hoje. A Ana é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e minha colega. É investigadora do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais. Tem comentado muito os assuntos de política internacional nos meios de comunicação social e não só, em conferências, e ainda há pouco tempo participei num debate com a Ana, e tem sempre uma visão original e própria sobre estes assuntos, e por isso é sempre alguém com quem se aprende e com quem se pode discutir, no melhor sentido da palavra discussão, e por isso tenho a certeza que será muito bom ouvir, muito interessante ouvir a Ana. O Francisco Proença Garcia, quem também agradeço, é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, como disse o Joaquim, é também vice-coordenador da secção da Defesa Nacional do SEN, e tem, para além de uma obra publicada sobre assuntos de relações internacionais, geopolítica, estudos de segurança, também tem analisado e comentado nos meios de comunicação social estes acontecimentos da guerra da Ucrânia, também ele com uma perspectiva sempre original e interessante sobre estes assuntos. O Nuno Carvalho é deputado, é coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, foi cabeça de lista do partido por Setúbal nas últimas eleições, e é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado muito de perto e sou testemunha da sua enorme atividade, quer neste assunto, quer em muitos outros assuntos, quer da sua atividade parlamentar, quer também da sua tomada de posição no espaço público. Ainda hoje saiu um artigo, hoje ou ontem, no artigo no Observador, hoje no Observador, sobre precisamente
as consequências, e muito ligada às consequências para Portugal do que se está a passar. Bom, queria dar-vos já a palavra, que é a parte mais importante, e queria começar por fazer uma pergunta muito geral. Queria perguntar, começando pela Ana, como é que estão a acompanhar esta guerra da Ucrânia e qual é que é a avaliação que fazem até agora de tudo o que se tem, do que se tem passado. Ana, por favor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Tiago. Eu gostaria naturalmente, em primeiro lugar, de agradecer o convite para participar neste webinar. É para mim uma enorme honra estar junto deste painel, seja do Francisco, que eu conheço há tanto tempo e que tenho a honra de ser amiga, seja do Sr. Deputado Nuno Carvalho, pelo trabalho que tem feito na Comissão de Negócios Estrangeiros, e portanto o Tiago é meu colega há muito tempo no Departamento de Estudos Políticos, andamos muito juntos nessas andanças e muito obrigada pelo convite, é de facto um gosto poder participar. E o Tiago salientou na muito simpática, amável e talvez demasiado elogiosa apresentação que fez sobre mim. Eu tenho sempre, faço sempre a tentativa de dar algum enquadramento mais pedagógico e explicativo destas questões. Eu trabalho a guerra fora do continente europeu, porque é aí que ela tem acontecido ao longo das últimas décadas. Trabalho a guerra há muito tempo e nunca pensei na minha geração, eu tenho 40 anos, nunca pensei na minha geração poder viver um momento de guerra. Não é um conflito, não é uma tensão, é uma guerra no continente europeu. E uma guerra que devemos estar conscientes que vai marcar várias gerações. Gerações na Ucrânia, gerações na Federação Russa, gerações naquilo que nós designamos comumente como as sociedades ocidentais. Porque estas guerras deixam marcas muito profundas e, por exemplo, no caso da Ucrânia, não é só uma destruição de infraestruturas ou as centenas de mortes que podemos vir, que estamos a assistir e que podemos vir a assistir ainda, mas são marcas do ponto de vista social, ou seja, nós estamos a colocar em dois lados da barricada comunidades que viviam lado a lado, obviamente com algumas tensões, mas não com este impacto, e isto naturalmente que vai ter consequências para aquilo que venha a ser o futuro do Estado, do território da Ucrânia. E é por isso, quando a pergunta que o Tiago me faz de como é que estamos a acompanhar, a minha primeira resposta é sempre com uma enorme preocupação por aquilo que vai acontecer a seguir. Porque nós estamos muito limitados na nossa capacidade de ação, para além daquilo que sejam nossos mecanismos de solidariedade, de apoio diplomático, político, eventualmente até militar, mas há a consciência, e deve existir, que nós temos um trabalho de décadas daqui para a frente, e um trabalho que tem que ser feito com enorme prudência e bom senso político, porque, e era aqui que eu gostaria de começar o meu elemento mais pedagógico e explicativo, o momento onde nós estamos hoje e a guerra que vivemos hoje decorre daquilo que foi um processo que tem décadas. E essas décadas tiveram várias escolhas do ponto de vista político e no caso da Ucrânia escolhas que se dividem entre o modelo ocidental, e quando eu falo modelo ocidental é um modelo político, social e económico, e aquilo que é a aproximação a um modelo defendido pela Federação Russa, mais uma vez, do ponto de vista político, social e económico. Isto aconteceu não só na altura da independência da Ucrânia em 1991 e depois com a questão relativa ao memorando das garantias de segurança em 94, mas essencialmente em 2004 e 2005, quando tivemos a designada Revolução Laranja, em que houve esta primeira aproximação em relação à União Europeia e este formato, e aqui a questão da União Europeia é muito importante, porque não é uma dimensão de aliança militar no sentido da Aliança Atlântica e que tem sido utilizado na narrativa da Federação Russa, mas é aquilo que tem vindo a construir um modelo alternativo para vários Estados da Europa de Leste, do ponto de vista social, político e económico.
E, portanto, dizia eu, isto aconteceu em 2004 e 2005 com a Revolução Laranja, aconteceu em 2008, em que não foi só a intervenção na Praça de Maidan e também à intervenção na Ucrânia, à ocupação, à anexação do território da Crimeia. Logo, existe uma responsabilidade muito significativa por parte dos Estados europeus nas expectativas que criam à população da Ucrânia e obviamente também do ponto de vista da Aliança Atlântica, quando tem uma parceria para a paz, que aliás também existia com a Federação Russa, e tem um conselho NATO-Ucrânia, que aliás um deles foi realizado aqui em Portugal em 2007, quando a presidência portuguesa da União Europeia e que juntou estas duas dimensões. E há uma responsabilidade muito significativa nestas expectativas, porque boa parte da geração, e há aqui uma questão geracional e demográfica que é importante do ponto de vista interno na Ucrânia, que é a geração que fez parte do Bloco Soviético e que tem a memória da vivência durante o período da União Soviética, e a nova geração, que é uma geração que ocorre e vive depois da década de 90 e que tem já hoje, e que Vera é um exemplo muito claro disso, tem já hoje um modo e uma organização social e económica profundamente ocidental, muito tecnológica, e é esse momento de escolha que nós estamos nesta altura, é em permitir ou não a esta sociedade, a esta comunidade e a estas gerações, não só uma dimensão de paz e de estabilidade, mas também de ter um modelo económico e social liberal não só do princípio do ponto de vista político, daquilo que são as liberdades individuais e a relação entre o público e o privado, mas também do ponto de vista económico, da interdependência, do consumo, das expectativas de qualidade de vida e de bem-estar. E, portanto, eu olho para esta guerra não apenas como um momento de intervenção, de expansionismo, de afirmação da Federação Russa, mas olho muito mais como um marco muito significativo do que possa vir a ser o futuro da sociedade ucraniana e, mais do que isso, o futuro do Estado ucraniano. Porque tudo o que se passar daqui para a frente vai colocar em causa a modalidade e a organização do Estado ucraniano. Se existir, aliás, como implicitamente tem vindo a acontecer no caso da Crimeia, em que não houve uma afirmativa posição para além da rejeição do ponto de vista diplomático. E se as províncias de Luhansk e Donetsk tiverem uma modalidade de estatuto especial que possa vir a resultar a independência, como aliás tinha sido previsto esta modalidade de autonomia especial nos acordos de Minsk de 2014 e 2015, isto vai colocar em causa aquilo que é a integridade territorial da Ucrânia, o que significa que pode, a médio e longo prazo, resultar num desmembramento da Ucrânia. E isto é perigosíssimo para aquilo que é a coesão de uma sociedade, para além daquilo que podemos debater mais à frente, que nós chamamos a arquitetura de segurança europeia. E, portanto, esta guerra, em primeiro lugar, é uma guerra na Europa, era impensável, provavelmente, há meses, que nos passasse pela cabeça que isto fosse acontecer, e é uma guerra que é reflexo daquilo que é uma modalidade, uma opção, uma escolha de uma sociedade, entre um modelo liberal e aquilo que possa ser um modelo autoritário. E eu não faço aqui a divisão que também podemos discutir sobre as democracias e as autocracias. Eu falo essencialmente do modelo social e económico. E retirar essa opção de escolha ao povo ucraniano é para mim um precedente gravíssimo daquilo que é a forma como um projeto liberal como a União Europeia
se posiciona na região internacional em que se insere e basicamente como se posiciona no mundo. E, portanto, eu lançaria neste início, eu não tenho nenhuma capacidade analítica do ponto de vista operacional ou militar, portanto deixo isso em absoluto para o Francisco, mas lançava estas minhas preocupações que dizem respeito à estrutura e às origens e às razões pela qual este conflito acontece, porque a Federação Russa não quer apenas uma dimensão de expansionismo de território, quer uma alteração daquilo que é a estrutura social e política da Ucrânia. E isso é retirar aos ucranianos essa autonomia e essa liberdade de escolha. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Pegando aqui no repto lançado pela Ana, fazia a mesma pergunta ao Francisco, mas também lhe pedia se podia introduzir aqui a dimensão militar e de segurança que a Ana referiu, tentar-nos perceber um bocadinho, no fundo, esta no fundo, a ligação entre a parte militar e a guerra e os objetivos políticos que estão subjacentes a isto tudo que está a acontecer. Boa noite a todos, muito obrigado. É sempre um gosto estar com amigos e debater um tema tão importante. Obrigado pelo convite, obrigado ao Tiago, é um prazer estar com a Ana, com o Nuno. E qual foi a minha primeira reação quando surgiu a guerra? Você sabe, eu fui militar, toda a minha vida estudei guerra. E como a Ana, estudei essencialmente a guerra fora da Europa. As guerras da Europa eram uma coisa que, tirando depois as intervenções na Jugoslávia, ou na ex-Jugoslávia, nós só tínhamos os livros do Clausewitz, íamos buscar a semântica do Clausewitz, que é muito importante nós às vezes revisitarmos esses clássicos, para percebermos, quer dizer, entre o objetivo político que é definido, os objetivos operacionais, a terminologia de Clausewitz, que hoje tem vindo muito para a televisão, por exemplo, objetivo decisivo, mais na expectativa estratégica, pontos decisivos, tem sido toda terminologia que nos tem entrado para dentro das nossas vidas, porque estamos completamente longe desta realidade. Eu penso que concordo em absoluto com aquilo que a Ana disse, mas talvez o serviço de inteligência tenham sido menos apanhados, ou não tenham sido apanhados tão desprevenidos como nós, porque são conhecidas desde 97 e depois desde a tomada, desde que Putin está no poder, que se tinha esta ideia. Penso que nós nos abstraímos um pouco do que era a estratégia e o que era a geopolítica. Há um autor, já não lembro agora como é que se chama, mas tem um termo muito interessante que é geopolitical vacation is over, ou seja, acabaram-se os períodos de férias da geopolítica porque nós andámos um pouco adormecidos. E de repente, na nossa Europa, passamos a ter o uso da força como, apesar de todas as ilegalidades e que nós podemos apresentar, porque a guerra de facto é ilegal e é uma ocupação de um território de um Estado soberano por outro Estado soberano, mas de repente passamos a ter a legitimidade do exercício. Há um país que invade o outro e nós somos surpreendidos por isso. Isso é de facto um choque tremendo para as nossas sociedades, para o confronto entre estes dois modelos de organização social, mas esta é a realidade e isso vai alterar significativamente toda a percepção que nós tínhamos até agora. Uma coisa é estarmos nos livros, estarmos a guerra em África, a outra é de repente na Europa termos esta realidade. E aquilo que mais me preocupou foi a resposta que tem que ser firme, a resposta firme em relação às ações da Rússia, muito firme, porque eles só percebem muito a força, mas preocupou muito o discurso de alguns líderes políticos ocidentais, muito inflamados na procura de se afirmarem perante a situação, mas sem se aperceberem eventualmente a gravidade da situação. E a gravidade da situação, para mim, atingiu um pico extremo, voltando ao Clausewitz, a ascensão aos extremos. Quer dizer, quando um líder político ameaça com a utilização de armamento nuclear, isto é de facto o corte com tudo o que tínhamos desde Hiroshima. Quer dizer, nós criámos todo um conjunto de normativos internacionais para reduzir os armamentos nucleares, para controlar o armamento nuclear, para não haver guerra na Europa. A base da paz na Europa
quer através da União Europeia, quer através da presença da NATO, de repente foi tudo posto em causa. E voltamos a ter guerra na Europa, com a ameaça do nuclear. E isto torna isto tudo muito mais imprevisível. Porquê? Porque nós descuramos tudo o que era a estratégia da dissuasão e emprego dos meios nucleares. Eu penso que nós, na Europa, não sabemos o que é isso. E estamos confiantes que a NATO nos dá a proteção do nuclear. Não é? A proteção da NATO é fundamental, mas é um patamar de tal ordem desproporcional que mesmo a NATO não nos consegue. Vamos lá ver. Quando nós falamos em dissuasão nuclear, a dissuasão nuclear não nos pode ser dada pela NATO, porque a dissuasão nuclear que a NATO nos proporciona é uma dissuasão nuclear muito tenue. Os meios e capacidades que a Aliança tem são muito tenues para fazer face, a não ser que contemos com os meios dos Estados Unidos, que podem não ser postos à disposição da Aliança. De maneira que essa desproporção e o discurso inflamado do presidente Putin em relação à ameaça do emprego deste armamento, para mim assustou-me. A palavra certa é assustou-me. E depois isso foi repetido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu penso que a resposta americana foi a correta, não vamos responder a isso, não vamos responder a essa provocação, mas ela foi muito afirmativa, e isso, a mim, é que, mais do que um susto, não vou dizer medo, mas a preocupação é extrema, porque nós não vivemos a realidade da dissuasão nuclear do período da Guerra Fria, não temos os equipamentos, nós contamos muito com o artigo 5º da Aliança, mas o artigo 5º da Aliança protege os membros da Aliança, mas com que capacidades em relação ao nuclear? Depois falámos nas armas químicas. Bom, qual é a nossa resposta às armas químicas? Vamos aplicar mais sanções e mais sanções e mais sanções? Bom, vamos ver, os efeitos delas vão ser sobretudo sobre as sociedades e não sobre as lideranças. De maneira que este uso de armamento de destruição massiva foi aquilo que mais me assustou, porque inicialmente começámos com uma guerra convencional, com diferencial tecnológico, onde nos apercebemos aqui 2 lições ou 3 que são muito importantes tirarmos. A importância da logística. Não pode haver uma ação desta sem um apoio logístico sério. A outra lição muito importante é que, apesar da assimetria nos meios que está a ser ultrapassada, agora com o fornecimento que a Aliança Atlântica e a União Europeia estão a dar à Ucrânia, a vontade de combater dos ucranianos foi outra grande surpresa. Vem-nos mostrar que nas guerras o fator humano continua a ser determinante. De maneira, uma guerra convencional com ameaça nuclear que para mim era impensável acontecer, sobretudo na Europa. Quer dizer, quando era o homem da Coreia a falar no emprego desse tipo de armamento, nós não levávamos muito a sério e é muito longe. Mas este é em território europeu. E não há nada que nos leve a dissuadi-lo dele ter tido esse discurso. E quando um líder político tem a credibilidade dos meios que tem, e tem a afirmação e a intenção de utilizar esses meios, nós temos que o levar muito a sério, e penso que isso foi desvalorizado. Em relação ao outro armamento de destruição massiva, que é o armamento químico, eu não sei como é que nós vamos responder a isso. No nuclear nós temos instrumentos políticos e de dissuasão para escalar na área de dissuasão para responder, mas no armamento químico não temos. Esta é para mim uma das grandes incógnitas, mas já me estou a alargar muito na componente militar e não ficarei para mim muito com isto. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Queria perguntar a mesma coisa ao Nuno Carvalho, mas queria alargar um bocadinho a pergunta, porque o Nuno hoje, no seu excelente artigo no Observador, coloca várias questões. Há sobretudo 2 tipos de questão que eu gostava de ouvir-te, Nuno. Mas começando pela primeira, que tem mais a ver com esta pergunta inicial. Tu chamas a atenção para o facto de esta guerra se dar num contexto mais vasto que já vinha de trás, e que do ponto de vista, desde logo económico, mas não só, era um contexto já muito complicado, um contexto que vinha de subida dos preços da energia, um contexto que vinha de subida muito significativa, aliás nós não estávamos habituados a isso na União Europeia, da inflação, de problemas nas cadeias de abastecimento. Portanto, este é um problema que nós temos, enfim, particularmente grave, não estou a comparar a dimensão dos problemas, mas o que estou a dizer é que é um problema gravíssimo que se está num contexto já de si bastante complicado. E queria ouvir-te um bocadinho sobre esta ideia que tu desenvolves no teu artigo, do momento internacional que estamos a viver, e depois na segunda parte passar para o caso português, e o caso com impacto em Portugal.
Nuno, e obrigado. Obrigado, Tiago, e quero cumprimentar aqui o excelente painel, agradecer aqui a oportunidade de também partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa visão e entrando e procurando entrar na questão que estás a colocar, há aqui um contexto que é o facto de, isto já foi várias vezes mencionado, não é, do planeamento desta ação de Vladimir Putin ter ocorrido, e há quem diga que o tem estado a preparar, pelo menos daquilo que se vê das primeiras iniciativas de preparação da economia russa, da tal fortaleza da economia russa que ele procurou erguer. Ele já tem feito isto durante 8 anos, mas não fez só durante 8 anos, também fez durante a pandemia. O que significa o quê? Que significa que a liderança no Ocidente, enquanto não só esteve ocupada com várias outras coisas para além da pandemia, a Rússia de facto procurou se fortalecer e preparar-se para este momento. Numa altura em que do ponto de vista económico, nós temos esses problemas, porque a pandemia introduziu um conjunto de problemas, até pela própria disrupção daquilo que é a normalidade da economia, e agora que estamos a voltar à normalidade, estamos a voltar a ter crescimento, ou se quiserem entendê-lo desta forma, enquanto retomamos, recuperamos, não é provavelmente um crescimento, é mais uma recuperação. E no Ocidente todos estávamos preocupados essencialmente com isso, ou seja, tentar sair da crise sanitária e evitar ao máximo a crise económica. Eu acho que do ponto de vista político, e isto traduz-se de uma forma transversal, não havia um conjunto de preocupações que estrategicamente agora estão colocadas em cima da mesa, como por exemplo a energia, que impacta muito naquilo que é uma democracia, porque aumenta preços, causa insatisfação, e as democracias não têm a mesma resiliência do que outros Estados que não estão em democracia. E, portanto, estou-se aqui com clareza que nós, neste momento, temos que ter uma visão que nos permita aguentar aquilo que queremos aplicar como sanções à Rússia, porque já temos uma crise que vem de trás e que agora agrava-se. E a durabilidade das sanções, eu diria que é o fator tão importante quanto a sua dimensão. E, portanto, isto significa que esta durabilidade não é testar apenas a resiliência da Rússia do ponto de vista económico, é também testar a resiliência dos efeitos que elas têm nas democracias ocidentais. E isto que eu coloco na questão do artigo tem precisamente a ver com isso, porque se antes nós podíamos eventualmente pensar que havia outros temas que de facto roubavam aqui um bocadinho de pensamento estratégico quanto à questão energética, onde nós temos uma grande dependência energética na Europa, mas vamos lá ver em Portugal, em 2019 a nossa dependência energética andava à volta dos 74%. Na Europa a média era de 54%, 55%, portanto nós estamos cerca de 6 pontos, isto pelo menos do que me recordo, em 2019, a 6 pontos acima da média europeia. O que significa que nós temos que estrategicamente pensar como é que fazemos uma redução da nossa dependência energética. E de uma forma séria, pensada e para executar. No mesmo sentido, nós temos outra onda de choque que vai afetando a sociedade portuguesa, como por exemplo na questão dos produtos alimentares, fala-se em aumentos que podem ir até 80%, os alertas da CAP. Portanto, tudo isto é fundamental para que também exista a sustentabilidade para todas aquelas reações que nós vemos da parte dos diferentes líderes europeus, porque nós vivemos numa democracia, portanto, tem que haver estratégia para resolver estes problemas e estes impactos que são provocados. E também porque, mesmo para o próprio conflito que nós estamos a viver, e esta aplicação de sanções são de facto uma forma de nós respondermos ao conflito na Ucrânia, é fundamental que nós então estejamos preparados para que haja essa durabilidade, essa resiliência, já que está muito na moda esta resistência das economias europeias e ocidentais, mas principalmente as europeias, à aplicação destas sanções. Eu diria que há aqui alguns fatores que são interessantes analisar e creio que também vai um pouco de encontro a estas questões que tens estado aqui a colocar do ponto de vista daquilo que é a capacidade da Rússia e a resposta que o Ocidente dá ou não. Para além de haver aqui esta preparação que a Rússia teve, nós fomos ao site do Banco da Rússia, vemos o aumento das reservas de ouro, mais 600 bis, mais 600 mil milhões em valores de dólares, das reservas de ouro, a diminuição das transações em dólares, isto em comparação há 8 anos atrás, as transações em dólares da Rússia baixaram de 40% para 16%, e portanto nós vemos que a Rússia preparou-se para isto, mas depois também aqui o fator de onde é que a Rússia se pode suportar, se o Ocidente aguentar com estas sanções, se as economias e as democracias ocidentais aguentarem e forem resilientes com estas sanções, depois se a economia russa consegue perdurar ou não.
Eu acho que depois haverá interesse em ouvir aqui também a opinião dos tantos colegas de painel sobre aquilo que é o fator da China, que eu acho que é fundamental, e eu aqui, se me permites, introduzir apenas estes fatores económicos no que diz respeito a esta matéria para manter aqui nesta situação económica, porque quanto mais a China ajudar a viabilizar a Rússia economicamente, por assim dizer, mais resiliência nós temos que ter e maior stress e maior pressão será colocada sobre todas as economias ocidentais, inclusive também a nossa portuguesa, que é super permeável àquilo que é o efeito da globalização. A China está preparada para comprar mais à Rússia. Antes da invasão da Crimeia já tinha sido fechado um acordo para aumentar o fornecimento de gás natural, em cerca de 10 mil milhões de metros cúbicos. Foi fechado esse acordo para a construção desse pipeline, também da aquisição adicional de 100 milhões de toneladas de crudo, e há também a questão até da própria, isto para falar da questão energética, se bem que, vamos lá ver uma coisa, o Nord Stream 2 ia consumir previsivelmente 55 mil milhões de toneladas de gás natural, portanto, naturalmente que a China não compensa, mas ajuda a mitigar o efeito sobre a economia russa. Se em 2024, 2026, quando isto for concluído, estas sanções, imaginemos, se mantiverem, há a perspectiva da Rússia de conseguir, pelo menos, ali começar a ter um apoio. E há também a questão do SWIFT, que é muito falado, em que a alternativa que tem vindo a ser aplicada da Rússia é uma alternativa via China, é tentar utilizar o sistema de pagamentos chinês, ainda que tenha uma diferença gigantesca face àquilo que é o modelo SWIFT. O modelo SWIFT, portanto, que é este sistema de mensagens para transferências bancárias, ascende a qualquer coisa como 40 milhões de mensagens por dia, se a memória não falha. O chinês, acho que são 13 mil por dia, portanto, não tem a mesma abrangência que é fundamental para um acordo, para um modelo de transferências bancárias internacionais, mas ainda assim é algo que pode ser utilizado, da mesma forma que nos cartões de crédito também há um sistema a ser preparado para a China para fazer face ao Visa que faz embargos. Isto poderá permitir no futuro, porque este sistema, o sistema alternativo chinês, é aceito no todo o mundo, poderá permitir que no futuro os cidadãos russos possam continuar a fazer compras no exterior, através desse sistema. E, portanto, tudo o que eu vejo a ser utilizado ou pensado do ponto de vista alternativo para que a China para que a Rússia possa ter mais durabilidade às sanções é via China. E acho que estes primeiros sinais do ponto de vista económico são relevantes, porque eles não nos são minimamente indiferentes. Quanto mais houver esta alternativa, mais resiliência nós temos que ter, mais resiliência nós temos que ter às nossas sanções, e mais vai penalizar aquilo que é as nossas economias, já porque estavam muito enfraquecidas. Portanto, eu acho que é fundamental ter mesmo aqui uma estratégia do ponto de vista europeu. É como diziam há pouco, nós não temos uma guerra há muito tempo, e também, se calhar, provavelmente anestesiámos muito daquilo que era do pensamento necessário, estratégico, em diferentes áreas, e do ponto de vista energético, está-se a sentir, do ponto de vista estratégico também, no que diz respeito àquilo que são as cadeias, enfim, a balança alimentar e evitar crises alimentares, isso também está a sentir, mas está na altura de começar a pensar, porque eu creio que este é um sinal daquilo que nós estamos a viver, e acho que, enfim, aqui os colegas de painel poderão dizer bem melhor do que eu que nada indica que isto não se poderá voltar a repetir, ou nada indica que isto não se poderá manter durante muito tempo, principalmente do ponto de vista das sanções, que poderão ser o efeito da guerra ou mesmo o efeito da paz, mesmo o evento de paz, que eventualmente se possam perdurar durante um longo período de tempo face àquilo que será o posicionamento do Ocidente versus a Rússia. E esta questão da China, de facto, poderá provocar aqui um dano indireto, porque nós poderemos ter que sofrer com isto muito mais tempo, e há uma liderança europeia que é muito necessária, aqui em particular, acho que em Portugal ainda mais, e eu termino só dando aqui mais um exemplo. Eu sei que estou aqui a lançar muitos números, mas eu acho que isto é importante. Um exemplo daquilo que é o efeito imediato do custo da energia, que não era previsível com o que acontecia antes. A Megasa, portanto, a Cirurgia Nacional no Seixal e na Maia, que tem cerca de 700 trabalhadores diretos, que fechou a sua produção, representa cerca de 3.500 postos de trabalho na sua totalidade, indiretos, e é uma empresa que exporta 1.000 milhões de euros. E, naturalmente, tem um peso muito grande que respeita àquilo na sua produção. A energia tem um peso muito grande, e o efeito que nós assistimos hoje é uma paragem de produção, que foi anunciada há 3 ou 4 dias. Isto é algo que poderá continuar por aí fora, e Portugal, com a sua dependência energética acima daquilo que se assiste noutros países, poderá sofrer muito. Portugal, com um nível salarial em que o rendimento disponível para o aumento de custo de vida, da energia e dos bens alimentares está muito menos bem preparado, está menos bem preparado para sofrer com estes impactos e com estes aumentos. O rendimento disponível é muito menor, e temos um conjunto de outros problemas, porque se pensarmos então no problema da habitação que o país tem,
que já por si afeta muito naquilo que é o rendimento disponível das famílias portuguesas, vemos que de facto nós estamos aqui em Portugal num nível de preocupação que é significativo. Então, há que ter estratégia, porque eu acho que, enfim, há aqui vários fatores que podem fazer com que estes efeitos possam continuar muito tempo. E eu acho que esta questão da China era daquelas que seria de facto importante perceber, porque o posicionamento da China eu acho que será muito importante, até porque não é um país que é indiferente àquilo que é o mercado europeu e dos Estados Unidos, não é? A China é uma economia muito importante, mas precisa muito também da Europa e dos Estados Unidos, e portanto eu acho que é interessante perceber como é que nós podemos aqui analisar o comportamento chinês. Obrigado, Nuno. Eu queria pegar nessa parte da tua intervenção, mas queria fazê-lo a dois momentos, porque nós não temos muito tempo para cada intervenção e temo que, se eu colocar demasiados temas para vocês comentarem, também podem ir pelo caminho que quiserem, não são obrigados a seguir necessariamente a pergunta. Mas queria, por um lado, do ponto de vista da ordem internacional, tu referiste várias vezes e muito bem a China e a importância decisiva da China em toda esta questão, o que nos faz pensar que há aqui, desde logo, uma relação direta entre, bom, pelo menos há aqui uma dimensão importante de transformação significativa à escala mundial, que se dá a vários níveis, ao nível da transição de poder no sistema internacional, com o declínio relativo da potência dominante, os Estados Unidos da América, e a ascensão de outras potências desafiadoras, desde logo a China, como tu referiste. Também uma ilusão que vem de trás da ordem liberal internacional, também para alguns um momento de fraqueza do mundo ocidental, e em particular dos Estados Unidos da América, na sequência da saída do Afeganistão, na sequência da invasão do Congresso norte-americano há pouco mais de um ano, da extrema polarização interna nos Estados Unidos, no fundo é o contexto que leva aos acontecimentos há um ano atrás no Capitólio, um bocadinho mais de um ano atrás no Capitólio, também a gestão de um retraimento estratégico sempre muito difícil de fazer, os Estados Unidos da América estão neste momento a levar a cabo, enfim, seguramente todos estes desenvolvimentos têm importância quando nós estamos a analisar o que está a acontecer. Mas para tentar um bocadinho focar a análise, eu gostaria-vos fazer, e deixo-vos para pegarem onde vocês quiserem, a pergunta em dois momentos, deixando para o fim do debate a parte, e queria deixar algum tempo para isso, a parte sobre Portugal. Mas primeiro, queria ouvir-vos um pouco, e escolham por onde querem ir, porque eu sei que é muito para uma intervenção de pouco tempo, os impactos desta guerra, que esta guerra podem ter ao nível da ordem internacional, e os impactos que esta guerra pode ter ao nível da ordem regional europeia. E começo pela Ana, por favor. Obrigada, Tiago. Quanto tempo? Só para eu marcar no meu cronómetro. Pois essa é que é a questão, é que nós não temos muito tempo, portanto eu iria, apesar de uma pergunta destas, e eu dava-vos para aí 5 minutos para... Ok, sim, que sejam 5 minutos. Sejam 5 minutos. Eu acho que o deputado Nuno Carvalho levantou aqui uma série de questões bastante importantes, porque de alguma forma dá-nos um mapeamento daquilo que são as consequências, eminentemente do ponto de vista económico, mas a verdade é que a guerra, mas em particular o mecanismo das sanções, só resulta se existir interdependência global. E é isso que acontece na prática. A interdependência global faz com que Portugal seja afetado, como a Europa, como a Rússia, como a Ucrânia, mas mais do que isso, eu vi a semana passada do Egito, onde a dependência de cereais, e não me farto de repetir isto, a dependência de cereais da Rússia e da Ucrânia é na ordem dos 80%, o que significa que não existe a capacidade para garantir durante muito tempo a segurança alimentar e a alimentação básica a um país que tem centenas de milhões de habitantes, mais de 100 milhões de habitantes, e ao mesmo tempo que 1/3 vive abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, do ponto de vista global,
quem se alimenta à base de cereais são as populações mais vulneráveis, e isto cria, como dizia o Sr. Deputado, uma questão muito importante, que é a questão da segurança alimentar. E essas populações mais vulneráveis, à semelhança do que acontece em Portugal, não vão ter capacidade de acomodação de um aumento de preços que já leva 3 anos, ou seja, os 2 anos de pandemia, e tudo isto se vai refletir no dia-a-dia das populações, mais uma vez também na sequência da intervenção, porque a energia não é só o termos o carro ou o aquecimento em casa, é energia para toda a estrutura do ponto de vista industrial, e depois é também o abastecimento da alimentação, que tem consequências na agricultura com os fertilizantes, na alimentação dos animais com a pecuária, etc. Portanto, esta interdependência não é só uma interdependência do ponto de vista financeiro, é também uma interdependência com impactos no dia-a-dia das pessoas. E isto é a base para, eu acho, as sociedades, os cidadãos, entenderem este impacto e a necessidade de absoluto bom senso e ponderação que é necessária nas sanções, porque as sanções não podem prejudicar mais aquele que é o emissor das sanções. Portanto, é claro que tem que afetar a economia e a estrutura financeira da Federação Russa, é para isso que elas foram definidas, e aliás eu assumo como uma europeísta convicta e fiquei muito surpreendida com o nível e a ambição que as sanções tiveram nesta fase, porque elas foram de facto muito significativas. Podemos dizer, poderiam ter sido antes. Sim, mas é necessário uma conciliação política que é muito difícil a 27 e com vários interesses, portanto ter conseguido isto com esta amplitude pareceu muito significativo. E isto liga-se àquilo que é a ordem internacional e a estrutura que o Tiago tão bem descreveu, que a nossa relação com a Federação Russa, Europa, Portugal com a Federação Russa, do ponto de vista proporcional, é muito distinta da relação com a China e, portanto, nós temos que pensar que em 2040, 2050, a China, apesar de todos os avanços limitados que possa ter por razões também demográficas, mas será provavelmente, para não dizer certamente, a primeira economia do mundo e que tem uma capacidade de investimento e uma presença na produção e nas cadeias de valor que é incomparável com a Federação Russa. Ou seja, o que é que eu quero dizer? As sanções que foram implementadas à Federação Russa não é possível. Nós só podemos aplicar sanções quando temos capacidade para fazer. E nós sabemos que há sanções que nós não temos possibilidade de as fazer porque elas são esmagadoras para as nossas sociedades e para a nossa economia. E um último ponto em relação à dimensão internacional, eu olho sempre para a China como um Estado com uma avaliação muito pragmática de médio e longo prazo. E eu não vejo na China hoje qualquer benefício próprio em alinhar direta e acriticamente com a Federação Russa. Sim, faz sentido compensar do ponto de vista económico e financeiro, claro, é para benefício próprio e isso parece-me inegável, mas com algum equilíbrio, porque a China tem um tempo, eu costumo dizer isto, tem um tempo diferente do nosso. Acho que esta guerra causa uma alteração na estrutura internacional, certamente que sim. Do ponto de vista europeu, tenho muita pena de não termos tempo para falar sobre isto, mas acho que coloca em causa o conceito de autonomia estratégica da União Europeia que se tem centrado na segurança e defesa. A autonomia estratégica não é só, nem pode ser, a dimensão estrita da segurança e defesa. É preciso nesta parte, claro, nós estamos a falar em autonomia estratégica do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das cadeias de valor, no ponto de vista da investigação e desenvolvimento e da criação de conhecimento. Isto é autonomia estratégica. A pandemia mostrou-nos esta incapacidade que a União Europeia tem de se fornecer a si própria e torna claro a necessidade absoluta de nós pensarmos numa reestruturação da estrutura, desculpa-me aqui a repetição, económica da União Europeia. A questão das cadeias de valor é gravíssimas
Eu dou um exemplo, eu quis comprar um frigorífico e foi dificílimo o tempo de entrega e o preço, porque a produção de componentes vem da China, é montado na Polónia e chega a Portugal e, portanto, com tudo isto que vem a acontecer, não é uma coisa que fique nas grandes empresas, isto chega ao dia-a-dia dos cidadãos e é isto que nós temos de pensar quando estamos a tomar decisões do ponto de vista das sanções e estamos a tomar decisões do ponto de vista das políticas públicas. Portanto, eu acho que é tarde o momento da avaliação deste ponto de vista estratégico, mas é sempre o momento de o fazer. Não pode ser feito com esta pressão de tomarmos decisões rápidas e para já. Nós temos que pensar com muita ponderação o que é que queremos da estrutura económica da União Europeia, porque ela tem consequências para Portugal, não é só do ponto de vista da energia, é no ponto de vista do dia-a-dia dos cidadãos. E isto tem que ser feito com bom senso, mas a pensar não em ciclos eleitorais de 5 anos. Nós temos que pensar isto do ponto de vista das décadas. Olhemos para o exemplo chinês, olhemos para a forma como a China foi planeando e organizando a sua estrutura económica e pensemos que é a pequenos passos como se faz na União Europeia, mas temos que fazer isto numa lógica de longo prazo e percebendo as consequências de cada um dos passos que tomamos. Já falei demais, desculpem, obrigada. Nada demais, falaste muito bem, desde logo, e é pena termos pouco tempo, porque há imensos temas que vão sendo suscitados pela conversa. Só agora o Nuno introduziu o tema importantíssimo da China e eu até diria, em certo sentido, da própria Ásia, porque parece-me que há, do ponto de vista da Rússia, a expectativa de compensar as sanções económicas ocidentais, não só com a China, que é absolutamente decisiva, mas também com outros mercados asiáticos. É interessante ver a posição de vários países asiáticos para além da China, alguns deles bastante importantes e bastante grandes, desde logo a própria Índia. É muito interessante e quase que há a tentação de ver, de analisar também o que está a acontecer do ponto de vista de um assunto que nós temos falado muito noutros webinars e noutras conferências, que é a transferência de riqueza e de poder do mundo euro-atlântico para a Ásia-Pacífico. E deste ponto de vista das sanções, parece de facto ver aqui, como foi dito, uma dimensão muito importante da geografia, a parte da Ásia, para tentar, do ponto de vista da Rússia, compensar as sanções aplicadas no Ocidente. Também a Ana introduziu um tema que nós não vamos ter muito tempo para desenvolver, mas eu gostaria de ouvir o Francisco sobre a autonomia estratégica da União Europeia. Nós não vamos ter muito tempo para desenvolver, mas era importante perceber como é que a União Europeia se pode posicionar face ao que está a acontecer e que na verdade até já vem de trás, porque este debate de autonomia estratégica já vem de trás, mas que agora alterou-se, penso eu, as premissas de fundo alteraram-se radicalmente. E por isso o que eu perguntava ao Francisco era se consideras, ou como é que tu consideras que a União Europeia, e já agora, como não temos muito tempo, também Portugal, como é que se devem posicionar face ao que está a acontecer, e também que avaliação é que fazes da forma como quer a União Europeia, quer Portugal, têm respondido a este contexto da guerra da Ucrânia? Bom, eu penso que esta guerra teve uma coisa boa. No meio de toda a desgraça, teve uma coisa boa. Foi um wake-up call para a Europa. Acordem. Vocês estão a ir no caminho errado. De maneira que penso que esse acordar leva-nos logo na área da autonomia estratégica, como a Ana falava. A autonomia estratégica não pode ser só segurança e defesa. Tem que ser tudo o resto. Todas as outras áreas, quando nós temos, é uma visão global que nós temos que ter. Na área industrial, na área da inteligência artificial, na área das cadeias de valor, por aí fora. A autonomia estratégica não é só segurança e defesa. De maneira que isto, a meu ver, teve a única vantagem da guerra e do sofrimento dos ucranianos que se batem pelos nossos valores ocidentais é, sobretudo, este acordem. E eu penso que agora a Europa tem que se reposicionar, porque quando nós assistimos a uma transição do poder, quando o Obama, em 2010 ou 2011, disse houve a transição do poder para o Pacífico,
Nós não ligámos muito, mas de facto o poder estava a transitar, as principais economias globais estão no Pacífico. E nós esquecemos disso. E de repente estamos muito eurocentrados ainda. Isto talvez tenha sido um mostrar que vamos olhar para a Europa, repensar, agora vai sair a nova bússola estratégica e onde saem mais documentos na área europeia. Vamos pensar o que é que nós queremos da nossa Europa, já que estamos tão unidos. A reação foi muito rápida, muito interessante, no apoio à Ucrânia, de maneira que aproveitar o momento para repensarmos o que é que queremos fazer com a nossa Europa. Depois, aqui uma breve palavra em relação à China. A China, a meu ver, não quer dizer que venha a mediar o conflito, mas tem que ter um papel determinante, porque o Putin só se consegue dialogar com as grandes potências. Não quer dizer que no imediato não vá para Israel e não converse com as pequenas e médias potências para se encontrar um acordo de paz. Mas ele depois quer ser reconhecido como uma grande potência. E nós temos que pensar como é que vamos lidar com a Rússia a seguir. E quando estávamos a falar em sanções, as sanções também vão chocar muito connosco na nossa segurança económica, na nossa segurança alimentar, na energética. Bom, eu não sei se não vamos ter que repensar o tipo de sanções que implementámos depois de encontrarmos uma solução para o problema. Ou seja, faríamos isto por duas fases. Primeira fase, cessar fogo e encontrar uma solução para o problema, e depois vamos ter que aliviar as sanções, para bem das nossas próprias sociedades e para bem do povo russo. Não estou a falar do regime russo, estou a falar do povo russo. De maneira que as sanções, eu eventualmente, não sei, mas os russos são capazes de trazer isso para a mesa das negociações. Nós vamos ceder, mas vocês têm que desaliviar algumas tensões. E a China, eles têm que ser reconhecidos. Ontem numa conferência aqui na universidade falava-se de uma nova Yalta. Não sei se é uma nova Yalta, mas o Putin só quando se sentir reconhecido como uma grande potência, que é uma das afirmações que ele tem tido ao longo do tempo, é que poderá ceder e poderá ser reenquadrado no futuro, não sei, eu espero que seja o mais rápido possível para evitar o sofrimento das pessoas na Ucrânia e as repercussões económicas que isso tem. De maneira que tem que ser um processo não só regional, mas tem que ser um processo global onde envolva as grandes potências. E as grandes potências, nós sabemos, são as do costume hoje em dia, é a China e os Estados Unidos. E, com isto tudo, a União Europeia deve repensar seriamente qual é o seu papel na governance global, onde é que se insere. Qual a sua autonomia e quais as suas principais ligações, qual o papel que quer ter, se quer continuar a ter um papel diferenciador no sistema internacional. Em relação a Portugal, as nossas posições têm sido as corretas, nós somos dentro da União Europeia, somos um país médio, mas temos que ter a noção que no jogo das grandes potências somos um país pequeno. E temos que fortalecer sempre a posição da União, porque senão não contamos. Se não estivermos dentro da organização de uma forma válida, não existimos no tabuleiro internacional, de maneira que temos que encontrar sempre, ajudar a encontrar as melhores políticas europeias para resolver o problema no imediato e para encontrar um novo posicionamento da União Europeia no futuro, quanto mais próximo melhor, porque isto vem-nos mostrar que somos capazes de reagir como organização rapidamente, apesar de todas as diferenças de interesses, de todas as divergências que temos dentro dos 27, conseguimos encontrar uma resposta. Não sei quem é que terá que ser o motor, se vamos ter um motor, se a Alemanha, se a França, mas alguém vai ter que conduzir este processo dentro da própria União. E eu tinha muito para dizer sobre a autonomia estratégica e sobre a China, mas para já ficava por aqui. Penso que as grandes potências é que vão resolver isto de uma forma mais genérica, e temos que pensar no impacto que as sanções têm nas nossas comunidades, de maneira que, como é que vamos mitigar o efeito dessas sanções. Não é resolver o problema energético daqui a 5 anos, daqui a 5 anos já é tarde, temos que pensar em como é que vamos mitigar os efeitos dos problemas energéticos e alimentares no curto prazo, no curto e no médio prazo. E depois sim ter, como a Ana falava há bocado, quer dizer, os chineses estão a pensar em 2049, o Putin tem um mandato até 2036. Nós pensamos dentro dos 27 a cada 2 ou cada 4 anos. Não temos uma organização que nos permita ter uma visão de longo prazo consensual dentro da União. Não? Podem ser só as linhas gerais, mas isso penso que ajudava muito. Obrigado, Francisco. À medida que vocês vão falando, vão suscitando uma série de outras questões que eu gostava de pegar, mas desta vez
vou ser muito disciplinado e, portanto, não vou... vou ficar focado, não temos praticamente tempo, nas consequências de tudo o que está a acontecer para nós, para Portugal. O Nuno hoje, no artigo do Observador, fala muito disso, das consequências, das consequências económicas, da crise, da guerra e também das sanções para Portugal. E é crítico da forma como o governo português tem gerido a parte económica deste conflito. E queria ouvir-te, Nuno, sobre isso e perguntar-te o que é que tu achas que deve ser feito. Muito bem, Tiago. Eu acho que, em primeiro lugar, é aquela questão que falámos, que é a questão estratégica, que foi reforçada, que é pela professora Ana Santos Pinto, que é pelo professor Francisco Proença. Eu acho que é fundamental e perceber-se efetivamente que a estratégia do ponto de vista europeu, neste momento, tem que olhar para a economia de uma forma transversal. Agora, eu creio que é importante, em primeiro lugar, quem nos lidera os destinos, que perceba os efeitos, e nós vamos assistir, já estamos a assistir aquilo que já estamos a assistir quase uma estagflação, ou seja, aumentam os preços, mas não aumentam por via do aumento da procura. Aumentam os preços genericamente e o custo de vida e aumentam por via de outros fatores que são disruptivos e que provocam este aumento de preços. E já havia esse risco antes da pandemia e agora acentua-se ainda mais. Isto significa o quê? Significa que entre as respostas que nós começamos a ver, há paragens de produção, como falámos há pouco. Já falam alguns produtores em ver um efeito daquilo que é uma reduflação, ou seja, que é, em termos práticos, é ir ao supermercado e comprar um pacote que, em vez de ter 1 litro, não tem 1 litro, tem 700 litros. Em vez de ter 1 quilo, tem 700 quilos. Ou seja, aplicar o mesmo preço por estes produtos, mas reduzindo a quantidade. E, portanto, o que antes custava 1 litro, eu agora paga exatamente o mesmo valor, mas só tenho 700 litros. Isto para se perceber aquilo que é o impacto nas pessoas. E, ao haver este impacto, o que nós temos que fazer simultaneamente, e que há esta estratégia que se mencionou aqui, é procurar traçar um caminho claro. Eu acho que neste caminho é evidente que Portugal, sendo uma economia muito exposta, não tem os mecanismos que muitos outros países têm. Agora, é evidente que não se pode abstrair de duas matérias. Uma, como disse o Francisco e bem, de como é um player dentro da União Europeia e dentro daquilo que a União Europeia decide fazer. Nesse aspecto, eu acho que a União Europeia deve claramente também olhar para aquilo que é o xadrez mundial e tomar uma decisão muito mais clara do seu posicionamento com a África. Agora que ainda tem tempo para o fazer. Porque a presença chinesa, até turca no passado, e a própria presença russa em África, fazem com que aquilo que podia ser uma relação privilegiada da União Europeia com a África perca muito peso. E em que medida que isto é importante? Eu vou dar um exemplo simples. Se nós quisermos fazer transição energética, e bem, na Europa, e quisermos, por exemplo, fazer com que os veículos elétricos andem com baterias, nós temos que olhar onde estão essas matérias-primas. E vou dar o exemplo do cobalto no Congo, que acho que fornece cerca de 60% dessa matéria-prima, que é fundamental para a receita da construção das baterias, e cerca de 30% do valor que é exportado é que fica no país. E, portanto, se a Europa quer tomar decisões, então que ajude a aumentar a cadeia de valor em África, que em 2050 vai ter a maior população a nível mundial, que neste momento tem a presença, por exemplo, nós estamos a sair do Mali, e quem está a ficar lá, saberão isto, os meus colegas esperam melhor do que eu, são os russos da Wagner. E, portanto, do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, militar, a Rússia tem muita presença, do ponto de vista económico, a China tem muita presença, e a Europa, se deixar continuar isto a acontecer e não aproveitar a solução privilegiada, porque a maior parte dos africanos quer estudar nas universidades europeias, tem uma relação com a Europa, e há de facto aqui um pilar de proximidade que tem as suas dificuldades, pelo passado que a Europa tem com a África, mas tem muito potencial, e muito mais potencial do que com estes outros países. E, portanto, nós temos que saber aproveitar isso, até porque, mesmo do ponto de vista estratégico, na nossa alternativa no futuro, quer a nível de futuros mercados que a África pode ter, quer a nível de futuros mercados que a Europa pode ter, são fundamentais. Quer a nível daquilo que é a autonomia estratégica na energia, a presente e a futura, a África é fundamental. A nível de mão de obra, a África é fundamental. E é fundamental para a Europa, ou então será fundamental para outro bloco, para outro país.
E isto, de facto, é começar a pensar com alguma visão. E aqui Portugal tem um papel que pode ser importantíssimo para desempenhar. Tem que saber aliar-se e reposicionar-se. Nós temos uma aliança histórica com a Inglaterra, por exemplo, e acho que devemos começar a traçar aquilo que poderá ser uma futura aliança histórica com a França, que é provavelmente o país a nível europeu que mais pensa a África e mais se preocupa com a África, por diferentes razões, é certo, mas que tem uma presença e uma preocupação muito grande. É preciso lembrar que quando Portugal fez a cimeira, aliás, quando Portugal tinha a presença da União Europeia, França fez uma cimeira França-África, que resolveu um conjunto de problemas financeiros para alguns países ali com o direito de saque do FMI, e Portugal nem fez a cimeira União Europeia-África por causa da pandemia, e teve uma cimeira que pôs completamente Portugal de lado naquilo que podia ser a política da União Europeia com a África. Agora, o que é que Portugal deve fazer com isto? Aliás, um país da União Europeia que tem a mesma preocupação que nós, ser complementar na estratégia, nos países onde Portugal tem mais capacidade de diálogo, e impulsionar isto dentro da União Europeia, como dizia o Francisco, enquanto país médio e também como país que tem esta capacidade ainda diplomática que pode ser muito valorizada numa futura estratégia da União Europeia. O que é que isto implica? Tem que haver estratégia da União Europeia, em primeiro lugar, e, portanto Portugal tem que ajudar a construir, tem que haver estratégia de Portugal, também, como é evidente, e em segundo lugar, ela tem que estar alicerçada nestes princípios de autonomia. Se no futuro quisermos ter uma Europa industrializada para não se ter que comprar um frigorífico passado dois meses, como dizia a professora Ana Santos Pinto, nós não só temos que ter aqui a fábrica, temos que ter o acesso às matérias-primas, como também temos que ter a mão de obra que nos permita fazê-lo, numa Europa envelhecida. E, portanto, esta visão leva muito para a África, e eu não queria deixar de lançar aqui esta mensagem, porque acho que isto diz muito a Portugal, e eu vejo uma ausência de estratégia de pensamento a nível daquilo que é o governo português, que eu acho que é preocupante, e está ainda mais atrasado daquilo que se vê nos outros países europeus, e eu acho que estamos a perder aqui, de facto, um posicionamento que não só era importante para a África, mas que era, acima de tudo, importante para aquilo que pode ser a viabilidade de Portugal enquanto player no panorama internacional, mas, acima de tudo, aquilo que é a viabilidade também da nossa economia, que só Portugal, do ponto de vista económico, só cresce como pode crescer, se superar a sua dimensão demográfica, a sua dimensão geográfica. E, portanto, aí eu acho que a África é um mercado importantíssimo, e acho que devíamos alinhar muito bem as posições com a Europa. E não há nada que não permita, só para terminar, o Partido Socialista de começar a pensar já isto, porque tem maioria absoluta no futuro, e, portanto, o atual Primeiro-Ministro está em funções, e é o Primeiro-Ministro que está em funções, e será o futuro Primeiro-Ministro de um governo socialista. Há que aproveitar esta estabilidade política que foi conferida, que era esse o grande objetivo, e começar já a dar alguns sinais para a própria economia portuguesa, mas também com algum pensamento que não chega à população e aos eleitores, mas que será fundamental para aquilo que será o posicionamento de Portugal no futuro. Obrigado, Nuno. Nós estamos com 1 hora de webinar. Penso que não poderemos ceder muito a hora do webinar se queremos depois que as pessoas visualizem o webinar nas redes sociais do partido, mas eu gostaria de ouvir ainda a Ana e o Francisco Proença Garcia sobre a parte especificamente portuguesa. Como é que vocês avaliam o impacto disto tudo que está a acontecer em Portugal? Como é que acham que deve ser a reação portuguesa? E já agora também, acrescentando, sem demorar, todos vocês introduziram, e quero agradecer-vos por isso, uma nota de grande realismo, até diria de coragem hoje em dia, que é chamar a atenção que tudo o que se faz, desde logo as sanções, que são mais do que necessárias, mas tem uma consequência depois na Europa, no mundo ocidental e em Portugal. Portanto, eu queria ouvir-vos um pouco sobre o que é que, como é que vocês, no fundo, que avaliação é que fazem sobre o que é que está a acontecer, o que é que pode acontecer. Começando pela Ana, por favor. Obrigada, eu vou ser muito rápida, eu não tenho qualquer conhecimento ou capacidade para fazer uma análise muito abrangente daquilo que são as consequências para Portugal. Eu deixaria apenas um alerta numa área que é aquela que trabalho mais em relação a Portugal, que é a dimensão da defesa, que é... Por um lado, há uma consequência que me parece muito relevante, que diz respeito aos cidadãos terem a consciência de que é necessário fazer investimento na política pública de defesa. Porque, não sei se o Tiago tem essa experiência, há gerações mais novas e com alguns dos meus alunos muitas vezes questionam porque é que nós ainda temos investimentos em defesa, em matéria de forças armadas, etc.
E o facto de termos uma tragédia destas nas fronteiras da Europa e estarmos a ver imagens diárias mostra-nos que existem realidades, existem necessidades que têm de ser preparadas todos os dias com um enorme esforço e com investimento, obviamente, e que só são visíveis em momentos críticos como este. E, portanto, isso significa que será necessário, provavelmente, repensar ao nível do Conselho Estratégico da NATO, ao nível da Bússola Estratégica da União Europeia e depois ao nível do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, aquilo que é a dimensão de defesa em Portugal e articulada com estes elementos, Aliança Atlântica e União Europeia. Dito isto, o meu alerta é de prudência, porque em momentos de crise e em momentos de necessidade e estarmos no meio desta convulsão, podemos tomar algumas decisões que podem ser precipitadas. Mais uma vez, é preciso pensar a longo prazo. Não são ciclos, como dizia há pouco o Sr. Deputado, não são ciclos de 2 anos. Nós precisamos de fazer isto num ciclo de longo prazo. Onde é que nós queremos estar daqui a 5, a 10 e a 20 anos e que capacidades não são só recursos humanos e equipamentos militares. Francisco pode explicar muito melhor do que eu, capacidades é muito mais do que isso. Tem a ver com formação, tem a ver com treino, tem a ver com infraestruturas, tem a ver com doutrina, tem a ver com tudo isso. E isso precisa de ser pensado nesta lógica de longo prazo. E eu lançaria só esta alerta do ponto de vista da prudência, sempre articulados com a Aliança Atlântica e com a União Europeia, e é necessário pensarmos e demonstrarmos aos cidadãos que há áreas que podem parecer que não são assim tão necessárias, mas quando são precisas elas estão lá, aparecem com toda a competência e com um enorme esforço das pessoas que todos os dias estão a trabalhar nas Forças Armadas. E, portanto, era só este alerta que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Excelente, Ana. Francisco, por favor, também intervenção final sobre o impacto em Portugal. Concordo plenamente com o que a Ana disse. Na área económica e social, tentar mitigar com políticas públicas o melhor que se consiga o efeito, sobretudo na população mais desfavorecida, e depois não vamos reagir a quente, porque senão começamos já a querer comprar carros de combate e aviões, e, bom, temos que pensar que é uma política pública muito importante, que requer investimento de médio e de longo prazo. O navio dura 30 anos e eu não compro um navio, chego ali à doca e tenho um navio. Tenho que pensar em adquiri-lo, tenho que mandar fabricar, isto são processos demorosos, de maneira que não devemos reagir a quente, devemos preparar para, de facto, investir mais na área da segurança e defesa, envolver mais na área da segurança e da defesa, e nesse investimento público muito importante, não só a investigação feita nas nossas excelentes universidades, mas e transversal, que vai da área da saúde à área da genética, dos materiais, da inteligência artificial, envolver as universidades e a indústria nacional. A indústria nacional pode beneficiar muito também destes investimentos de políticas públicas na área da defesa. E para já era só o que tinha a dizer. Obrigado, Francisco. Nuno, a última pergunta que queria fazer era: como é que tu, como deputado, tens acompanhado tudo o que está a acontecer e o que é que tu achas que é possível fazer mais neste contexto para atenuar as consequências o impacto e as consequências da guerra aqui em Portugal? Bom, acima de tudo, em primeiro lugar, do ponto de vista político, com alguma preocupação, porque nós temos o Parlamento dissolvido, e isto cria sempre aqui uma retirada de mecanismos que são importantes, até do ponto de vista daquilo que são as consequências que aqui falámos, do ponto de vista económico, mas também são importantes para aquilo que é a definição de algumas matérias que são mais estratégicas, não é? Que ultrapassam uma legislatura, é fundamental os partidos estarem em funções e terem a condição de estabelecerem um diálogo com quem governa para decisões que passam mais que uma legislatura. De facto, falamos aqui de várias matérias que são transversais e era importantíssimo que o Parlamento estivesse em funções. Esse é um primeiro contexto de desvantagem do ponto de vista de Portugal, que eu acho que, enfim, o Sr. Presidente da República tenta colmatar e até fez alguns alertas que era importante o Governo reagir, vem uma crise, temos que nos preparar, e que isso é algo que de facto seria normal
acontecer esse debate no Parlamento, sem prejuízo da Comissão Permanente, mas que não tem o mesmo efeito do que um plenário em funções, e isso traz mais foco sobre alguns problemas e traz mais transparência sobre aquilo que de facto são as consequências que nós vivemos. E isto, do ponto de vista político, é importante, e nessa matéria, enquanto deputado, eu acho que é muito importante que nós sejamos todos instrumentos do ponto de vista da nossa democracia a funcionar em pleno. Depois, em segundo lugar, creio que também é importante que no futuro, porque isso não se tem sentido no presente, ou seja, não tem havido aqui uma grande clareza sobre as consequências, daí ter sido importante esta mensagem do Sr. Presidente da República sobre aquilo que são as ondas de choque que vão chegar a Portugal, como o resto da Europa, como aqui falámos. Porque quando nós ouvimos, eu dou um exemplo do Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que respondeu sobre a questão da dependência do gás russo. Eu respondo, Portugal não tem que se preocupar, porque não depende do gás russo, há a questão de, tudo bem, mas e os efeitos que o gás russo tem no resto da economia mundial também impactam em Portugal. E é fundamental haver uma mensagem daquilo que vai acontecer e que está a acontecer, mas que arrisca-se naturalmente a intensificar para o futuro, no impacto económico que vai chegar à economia portuguesa, para que depois também se perceba determinadas decisões. E não haverá só decisões boas a serem tomadas, só boas notícias a serem dadas pelo futuro governo. Isso é quase impossível, porque perante uma onda de choque com esta magnitude, é evidente que tem que haver uma reação a nível europeu, é evidente que tem que ser repensada a bazuca e o PRR, mas é evidente que também são instrumentos que, por muito que se queira que se ponha já em marcha, não vão chegar a tempo de impedir que certos efeitos económicos atinjam a economia portuguesa com uma magnitude que se calhar nunca pensaríamos vir a ter, quer no passado recente, muito menos num futuro em que achámos que o pior já tinha passado com a Covid-19. E aí é importantíssimo o Governo. Eu acho que a grande vantagem que existe, o Governo e a mensagem do Governo, que não tem existido, na minha opinião. E eu acho que a grande vantagem que nós temos, do facto de termos tido eleições, há a desvantagem, não temos o Parlamento em funções, mas há a vantagem da estabilidade política. E ela tem que ser utilizada ao máximo. E eu creio que aí o Governo tem que saber utilizar a maioria absoluta. Tem que saber transmitir as boas notícias, mas também tem que saber transmitir as más. E eu acho que, do ponto de vista político, Portugal tem que aproveitar esta condição, o Governo e o futuro Governo tem que saber aproveitar esta condição para ter a missão de servir bem o país. E eu creio que aqui, a nível da comunicação, para que se perceba bem as medidas e quanto tempo elas vão perdurar, são fundamentais. Nós não podemos ter, eventualmente, por falta de aviso, por falta de contacto, por falta de clareza e transparência, não podemos ter o risco de ter em Portugal uma visão de que o que se passa vai terminar, vai durar um ano, vai passar e que eventualmente não tem a ver com questões estruturais. Há alterações que existem neste momento que são estruturais, que não podem ter uma reação temporária. O IVA, o auto-voucher, esse tipo de medidas, são medidas com caráter temporário, não são medidas para responder a alterações estruturais. E, portanto, estratégia é fundamental para Portugal a nível daquilo que é a sua visão externa com a África e com a Europa, resposta do ponto de vista económico àquilo que são os impactos na economia do país e não com medidas temporárias, mas sim com medidas estruturais, porque os impactos estão estruturais e isto consegue-se fazer melhor quando há uma maioria absoluta. Tem que, de facto, haver essa vontade política e eu espero para bem Portugal que essa vontade política ocorra, porque foi para isso que houve eleições e, portanto, se na altura era preciso um orçamento porque previa-se a recuperação de uma crise, agora é preciso ainda mais um orçamento bem atualizado, porque a dimensão da crise intensificou-se. Muito obrigado, infelizmente não temos mais tempo, há uma série, todas estas questões na verdade davam, estes vários ângulos que vocês trouxeram davam para em si mesmo um webinar, vão continuar, o SEN vai continuar a organizar webinars, como disse o Joaquim vai haver um já em breve sobre a dimensão, sobre a economia. De qualquer maneira, eu penso que houve aqui uma série de pontos importantes que foram abordados por vocês e com perspectivas, penso eu, particularmente importantes, porque tentar pôr alguma cabeça fria num momento que é altamente, evidentemente, difícil, e quero agradecer-vos por isso.
e quero agradecer quem nos acompanhou através do Facebook, e muito em breve teremos mais webinars do CEN que serão anunciados através das redes sociais do PST. Muito obrigado a todos, em especial à Ana, ao Francisco e ao Nuno. Tive a sorte de estar num painel com 3 pessoas que, além de tudo, são 3 amigos. Isso é particularmente grato, e até breve.